Será que você sabe do que se trata a canção Eleanor Rigby? Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Será que os personagens que aparecem na letra realmente existiram na vida real? De quem diabos que os Beatles estavam falando na letra dessa música? Essa e outras perguntas vão ser respondidas com esse vídeo aqui, porque hoje eu vou contar a história, toda a história por trás da música Eleanor Rigby, lançada pelos Beatles lá em 66. Então bora lá! Vamos lá, né? Eleanor Rigby é uma musiquinha composta pelo Paul McCartney, que era o baixista e o vocalista dos Beatles. Só que ela foi creditada junto com seu parça, o John Lennon. Foi lançada lá no disco Revolver de 66, que, caralho, né, cara? É uma baita de uma música linda. E Andrezão, sobre o que essa música fala? Ela basicamente fala sobre a solidão, sobre como as pessoas vivem uma vida ruim, uma vida mais complicada quando estão sozinhas. Então ela narra a história de dois personagens, a Eleanor Rigby e o Father Mackenzie. A Eleanor Rigby é uma senhorinha mais de idade e ela é uma pessoa bem solitária. E ela fica lá numa igreja catando grão de arroz no chão depois que aconteceu um casamento. Por que, André? Ela é autista? Em partes. Na verdade, esse lance de catar arroz depois de um casamento é uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil, mas nos países lá fora, como Itália principalmente, é muito comum depois de um casamento os convidados tacarem arroz nos noivos recém-casados. Por quê? É porque isso simboliza prosperidade e felicidade ao casal. Agora a pergunta que não quer calar: por que raios que a Eleanor Rigby fica catando arrozinho no chão depois do casamento? Ela era da equipe de limpeza? Ela não foi convidada pra festa? Que porra é essa? Você é uma metáfora pra alguém que nunca casou na vida e quer um dia se casar pra ser feliz de verdade? Eu não sei, fica aí o questionamento. Só que no outro lado da história nós temos o outro personagem, que é o Father Mackenzie, que é um padre que escreve sermões que ninguém nunca vai ouvir. E sim, ele é outra pessoa solitária. Aí depois a Eleanor Rigby morre, causa da morte? Suicídio? Eu não sei. Aí o padre, né, o Father Mackenzie, foi lá e enterrou ela e ninguém apareceu no enterro da Eleanor Rigby. Legal, agora que a gente sabe sobre o que essa música se trata, vamos falar sobre como ela foi composta, que, cara, é uma história sensacional. Ela começa com Paul McCartney, ainda adolescente, lá em meados dos anos 50, mais especificamente em Liverpool, que é a terra natal dos Beatles. E lá tinha um evento chamado Semana do Trabalho Quebra-Galho. O que é isso, você me pergunta? Era quando os jovens, mais especificamente os escoteiros, se juntavam para fazer alguns serviços, assim, para as pessoas mais velhas, em troca de um pouco de dinheiro. Então, tipo assim, meu filho, vai lá cortar aquela graminha, aí eu te dou esse dinheirinho que você vai poder comprar a sua balinha. Aí, como o Paul McCartney fazia parte dos escoteiros, ele acabou conhecendo uma senhora, que por sinal o Paul McCartney não lembra o nome dela, então a gente vai chamar ela de Eleanor Rigby. Aí o Paul foi na casa dela várias vezes, porque ela era uma senhora que morava sozinha, então o Paul McCartney ia lá para trocar uma ideia, jogar uma conversa fora. Então a Eleanor Rigby dava uma listinha de compras pro Paul McCartney, ir lá no mercadinho comprar algumas coisinhas pra ela e tudo mais. Aí o Paul McCartney falou o seguinte sobre ela lá no livro dele: então eu a visitava, e só de ouvir as suas histórias a minha alma se enriquecia, influenciando as canções que eu escreveria mais tarde. Tendo essa tiazinha em mente, nós vamos dar um pulo de uma década lá pro ano de 66, que foi quando o Paul McCartney compôs a música Eleanor Rigby. Só que ela não nasceu do jeito que a gente conhece hoje, porque antes de ser Eleanor Rigby, o nome da personagem principal era Miss Daisy Hawkins. Só que o Paul McCartney não tava gostando muito não, porque tipo, Daisy Hawkins? Que tipo de pessoa mais velha vai ter o nome de Daisy Hawkins? Tipo, aqui no Brasil, é difícil ver uma pessoa mais velha com o nome de Luísa, Isabela, é mais fácil Terezinha? Jurema? E o Father Mackenzie, antes de ser Mackenzie, era Father McCartney. Por quê? Porque se encaixava na métrica da música, né? E por sinal, o Paul McCartney também não tava curtindo muito não. E por quê? Porque quem tivesse ouvindo essa música ia pensar que o Father McCartney tava fazendo referência pro pai do Paul McCartney. E a palavra father, além de significar a palavra pai, significa padre. Aí o Paul McCartney tava com medo que os ouvintes ficassem tipo, Father McCartney? Então o pai do Paul McCartney é um padre? Então evidentemente o Paul McCartney queria mudar essa parte da letra também. Só que apesar da música estar com esses nomes que o Paul não curtia muito, ele não deixou de terminar a música, muito pelo contrário. Tanto é que os caras dos Beatles se encontraram lá na casa do John Lennon para terminarem a música. É o que diz esse livro lindão aqui, ó. A canção foi concluída em Kenwood, quando John, George, Ringo e Pete Shotton, que era amigo de infância do John, foram para a sala de música ouvir Paul tocá-la. Cada um contribuiu com ideias para dar substância à história. Considerou-se um padre chamado McCartney. Aí o Ringo sugeriu que ele poderia costurar as próprias meias, e o Paul curtiu a ideia. E o George propôs um verso sobre as pessoas solitárias. Só que o Paul ainda estava encucado com essa porra de Miss Daisy Hawkins e Father McCartney. Aí o que os caras da banda fizeram? Eles falaram: calma, Paul, calma. Calma, meu amor.
Calma! Eles foram lá e pegaram uma lista telefônica, abriram ela, começaram a ler os nomes que estavam ali, e apareceu o tal do Mackenzie, e eles falaram, pronto porra, tá aí, tá resolvido. E foi aonde eles trocaram Father McCartney pra Father Mackenzie. Agora, da onde que veio esse Eleanor Rigby? Primeiro que a inspiração para esse nome veio de uma atriz chamada Eleanor Brown. Ela trabalhou com os Beatles lá no filme Help, de 65. Aí o Paul McCartney, vendo esse nome dela, ele foi lá e anotou no caderninho dele, porque como um bom compositor, o Paul McCartney anota tudo que vê pela frente, porque vai que ele pode usar numa música. Então agora ele tem o Eleanor e falta o Rigby. Da onde que veio o Rigby? Daquele desenho da Cartoon, Apenas um Show? Não, isso é muito idiota. Mas veio de uma vez quando o Paul McCartney tava dando um rolê lá em Bristol, na Inglaterra, porque ele ia visitar a namorada dele, a Jenny Asher, porque ela tava se apresentando lá num teatro e tudo mais. Aí ele caminhando pela rua, ele viu uma placa de uma loja de bebidas, né? Que o nome dela era Rigby & Evans. Aí o Paul McCartney falou, pronto porra, tá aí. Então foi daí que surgiu o nome Eleanor Rigby. Só que aí temos um probleminha, né? Porque lá nos anos 80 aconteceu um negócio que ninguém tava esperando. Ó, lá na Inglaterra, lá em Houston, existe uma igreja chamada Igreja de São Pedro, que inclusive foi aonde o Paul McCartney e o John Lennon se conheceram lá nos anos 50. Aí atrás dessa igreja tem um cemitério. Aí num dia bem aleatório, tava alguém caminhando ali pelo cemitério, olhando os túmulos. Aí essa pessoa achou 2 túmulos um tanto quanto esquisitos, porque um deles tinha o nome Eleanor Rigby e o outro que estava escrito Mackenzie. Então aí surgiu uma dúvida, será que foi aqui que o Paul McCartney tirou a inspiração para fazer Eleanor Rigby? Eu não sei mais de nada. Ó, mas o Paul McCartney falou o seguinte lá no livro dele, é como a história de que o nome Eleanor Rigby consta numa lápide no cemitério da igreja de São Pedro, em Woolton, por onde John e eu certamente perambulamos, falando sem parar sobre o nosso futuro. Eu não me lembro de ter visto o túmulo ali, mas eu acho que eu posso ter registrado isso subliminarmente. Sinceramente, eu também acho. Só que, cara, isso é uma coincidência muito foda, cara. Tipo, tava ali o tempo todo. Onde os 2 membros fundamentais da banda se conheceram, tinha um túmulo escrito Eleanor Rigby, e depois surgiu uma música muito foda chamada Eleanor Rigby. E, cara, isso é bem legal. Agora, pra finalizar esta porra deste vídeo, vamos falar sobre como essa música foi gravada, que tem uma coisinha bem legal pra falar. Primeiro que existem algumas divergências sobre como ela foi gravada, porque no livro do Paul e do Geoff Emerick, que foi o engenheiro de som dos Beatles, as informações meio que não fazem muita ligação entre si, porque no livro do Paul ele disse que ele compôs essa música pensando em fazer uma mini orquestra ali com violinos e tudo mais. Aí no livro do Geoff Emerick ele falou que não foi bem assim. Aí no livro do Geoff ele diz que o George Martin chegou pro Paul e falou assim, vamos fazer aqui uma mini orquestra, vamos colocar uns violinos, uns violoncelos, vai ficar legal. Aí o Paul ficou tipo, tá, vamos lá, vamos ver como é que fica. Só que ele pediu uma condição, ele falou assim pro Geoff Emerick, Geoff, eu quero que os violinos, cara, eu quero que eles soem poderosos, porque eu não quero que fique meio meloso demais, sabe, aquela coisa assim, coisa pra dormir, então faz uma coisinha bem feita pra mim. Aí o que o Geoff Emerick fez, cara? O estúdio da Abbey Road, que era onde os Beatles estavam trabalhando, foram lá e contrataram ali 8 músicos pra gravarem essa música. Aí o Geoff ficou pensando, como é que eu vou chegar nesse som que o Paul McCartney pediu? Na hora de gravar, o engenheiro tem que posicionar os microfones ali perto dos instrumentos para gravar. Aí o que o Geoff pensou? E se eu aproximar mais os microfones nos instrumentos? Aí foi o que ele fez, ele pegou os microfones e aproximou bem dos caras ali da orquestra, que por sinal eles ficaram meio putos, eles falaram assim, tá ligado que tu não pode fazer isso não, né? Aí o Geoff Emerick cagou e andou pra isso e ele subiu lá pra cima pra começarem a gravar e tudo mais. Aí toda vez que ele subia lá pra sala de controle, ele ouvia os caras da orquestra meio que empurrando a cadeira pra trás pra sair de perto dos microfones. Aí o George Martin, que era o produtor dos Beatles, né, desceu lá onde estavam os caras da orquestra e falou assim, para com essa porra aí, cara, para de se afastar dos instrumentos aí, cacete. Aí os caras da orquestra ficaram tipo, ai, que merda. Eles foram ali, gravaram poucos takes, porque eles eram caras assim bem competentes no que faziam, então foi bem rapidinho. Aí os caras da orquestra não queriam ir lá escutar a gravação que eles fizeram, porque eles ficaram meio putinho por causa da questão do microfone. Eu não sei, também os Beatles estavam cagando pra isso. E foi assim que nasceu uma das músicas mais lindas de todos os tempos, realmente uma história sensacional. Se você curtiu esse vídeo, deixa um likezinho pra eu saber que você gostou e se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse aqui. E aqui vai ter, desse lado, nessa playlist aqui eu falo de mais músicas dos Beatles aqui nesse canal, então se você curtiu, eu recomendo que você veja aqui também, tem vídeo bom aqui. Então eu te vejo no próximo vídeo e forte abraço!